Olá, alunos, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar, tá? A tratar frações, tá? Vamos ver operações com frações. Vocês lembram, pessoal, que fração é a representação, né, de uma parte, né, de uma porção de algo inteiro, né? Lembra que eu dei o exemplo para vocês, né, onde eu tinha uma torta que eu não vou pegar a régua, tá? Mas eu dividi ela em 4 partes iguais, tá? Opa, peraí. Eu dividi ela em 4 partes iguais, tá? E comi 2 partes, tá? Então, a fração é a representação de uma parte, tá? De algo inteiro, tá? Veja aí que a minha torta, né? Que o meu inteiro foi dividido em 4 partes iguais, né? Eu indico embaixo, né? No denominador, né? As quantidades aí que eu dividi o meu inteiro, foram em 4 partes. Em cima foi o que eu peguei, foi o que eu comi, né? No caso da torta, né? Que representa o meu numerador, tá bom? Então, fração, né? É a representação de uma parte, né? De algo inteiro, tá bom? Então, nós podemos dizer, pessoal, que a fração, ela representa uma quantidade, não podemos? Então, é possível realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje, vamos ver como que podemos somar frações e subtrair frações, tá? Para somar frações, acompanhe comigo, grifem, tá? Passa a canetinha marca-texto, tá? No que eu vou ler agora. Para somar frações, devemos nos certificar de que elas possuem o mesmo denominador, tá? Vamos ver aqui a primeira maneira? Olha aqui, essa soma, tá? Dessas duas frações. Olha aqui embaixo esse outro exemplo, essa soma dessas duas frações. Olha, certifiquem os denominadores. Essas duas frações possuem os mesmos denominadores? Sim, tá? Elas possuem o mesmo denominador, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou apenas o quê? Somente, tá? Somar os numeradores. Opa, é que tem um vidro aqui na minha frente, às vezes eu não consigo. Aí, pronto. Então, pessoal, se vocês estão diante de uma soma, de uma adição de duas frações e elas possuem os mesmos denominadores, tá? Os denominadores são iguais, apenas vocês irão repetir o denominador e somar os numeradores, tá bom? Então, aqui eu tenho a soma de 1/4 mais 3/4. Tenho a soma de duas frações. Elas possuem o mesmo denominador. Então, eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Quanto que é 1 mais 3? 4. Beleza? E é claro que aqui, né, a fração aqui ela representa uma divisão. Quanto que é 4 dividido por 4? Não é igual a 1? Imagine o seguinte, ó. Eu tenho uma forma de bolo que ela foi dividida, tá? Aqui esse bolo foi dividido em 4 partes iguais. Imagina uma forma aí de bolo e a mãe de vocês dividiu em 4 partes iguais. Vocês foram lá e comeram uma parte, tá? Só que tem uma segunda forma de bolo, também dividida em 4 partes iguais. Então, imagina a outra forma de bolo, dividida em 4 partes iguais. E vocês foram lá e comeram 3. Se nós somarmos, vocês não vão ter comido um bolo? Vão, não vão? Da primeira forma, que o bolo foi dividido em 4 pedaços, imaginem na cabecinha de vocês. Vocês pegaram um pedaço.
Da outra forma, vocês pegaram 3. É como se vocês tiverem comido um bolo inteiro, não é? Certo? Vejam aqui, também eu tenho a mesma situação, uma soma, tá? De frações. Eu vou olhar os denominadores. As frações possuem o mesmo denominador? Sim. Então, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 7 mais 11, 18. Tá? E posso dividir 18 dividido por 9, 2, tá? É como se eu comesse aí 2 inteiros, tá? Bom, mas nem sempre, pessoal, vocês vão se deparar com adição de frações cujos denominadores dessas frações são iguais, tá? E se são diferentes? Nós temos aqui a segunda maneira, tá? Quando os denominadores são diferentes, o que vocês acham? Qual recurso que eu vou utilizar? O que vocês acham que eu vou fazer para chegar em denominadores comuns, tá? Para chegar em denominadores iguais. O que eu vou utilizar? Eu vou encontrar frações equivalentes. Vocês lembram que eu encontro frações equivalentes? Podem escrever aí. Multiplicando. Aqui eu tenho um vidro aqui na minha frente, gente, para segurar o celular. Então, às vezes, a letra não fica muito boa, tá? Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo, tem que ser pelo mesmo, isso, pelo mesmo número. Vou dar um exemplo. Eu tenho meio, tá? Então, eu tenho aqui uma barra de chocolate, que eu dividi ela em 2 partes iguais. Eu dividi o meu todo em 2 partes iguais e comi uma, tá? Deixa eu fazer um pouquinho maior. Então, eu tenho uma barra de chocolate, eu dividi em 2 partes iguais e comi uma, tá? Eu quero encontrar a fração equivalente, tá? A essa fração. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo, vou pegar aí o número natural 2, tá? Você poderia ter pego 3, 4, tá? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, o que eu fiz? Eu peguei a barra de chocolate, tá? Dividi embaixo é o total que eu dividi, né? Das partes iguais. Que eu dividi, ó. Dividi em 4 partes iguais. Faz de conta que tá iguais aqui, tá, pessoal? Não tô usando a régua. E comi quantas partes? 2. Então, vejam, pessoal, que frações equivalentes, tá? Elas são escritas de maneiras diferentes, tá? Mas representam uma mesma quantidade. Aqui eu não comi metade, aqui eu também comi metade, tá? Então, vocês relembraram frações equivalentes, tá? Elas são escritas de maneiras diferentes, mas representam a mesma quantidade, tá? É esse o recurso que eu vou utilizar. Por exemplo, quando eu tenho uma soma cujos denominadores são diferentes. Veja aqui, ó, eu multipliquei em cima e embaixo por 2, tá vendo, ó? Por quê? 5 vezes 2, quanto que é? 10, né? E veja que se eu pegar o 2, tá? E multiplicar ele por 5, só que aí eu tenho que multiplicar também o 4, né? Se eu multiplicar o 2 por 5, eu vou chegar também em denominador 10. Ó, então, ó, veja, eu peguei o 3 quintos e multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 2, tá? Ó, cheguei, 3 vezes 2, 6. Em 5 vezes 2, 10, tá? Então, eu posso, tá? Estar multiplicando essa fração aqui por 5, ó. 2 vezes 5, 10. Olha aqui, ó, eu não vou chegar no meu objetivo.
Só que aí é claro, né? Em cima também eu vou multiplicar pelo mesmo número. Então, vai ficar 4 vezes 5, 20. 2 vezes 5, 10, tá? Veja aí, ó, que eu consegui o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Primeiro eu vou o quê? Encontrar frações equivalentes, quando os denominadores, tá? Das frações que eu quero somar são diferentes, eu vou encontrar frações equivalentes para quê? Para obter denominadores iguais, tá? Eu não consegui? Consegui. Agora, em vez de 3 quintos e 4 meios, vai ser 6 décimos e mais 20 décimos, tá? Vejam que eles correspondem, tá? A mesma quantidade, só são escritos o quê? De forma diferentes, tá? Então, agora eu vou trabalhar com essas duas frações. Veja que elas têm o mesmo denominador, então eu repito. E somo os numeradores, 6 mais 20, 26, certo? E eu posso ainda simplificar, né, essa fração, né? Torná-la ela uma fração irredutível, tá? Ó, eu consigo dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Olha lá. 26 dividido por 2, 13. 10 dividido por 2, 5. Eu cheguei numa fração irredutível, tá? Eu simplifiquei a fração. Eu cheguei em uma fração que eu não consigo mais dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? E obter aqui, né, números inteiros, né? Eu consigo aqui pegar o 13 e dividir por 2, o 5 e dividir por 2 e obter uma nova fração aqui? Não, né? Por 3, por 4, por 5. Então, eu falo que eu cheguei numa fração irredutível, né? Eu simplifiquei aí a fração, tá bom? Cheguei numa fração que eu não consigo mais dividir em cima e embaixo, né? E encontrar aí outros números inteiros, né? Que compõem aí o numerador e o denominador de uma nova fração, tá? Eu não consigo. Agora eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, prestem atenção aqui. No demonstre seus conhecimentos. Efetue as somas, tá? Vai ter subtrações também, eu vou explicar para vocês. Mas olha aqui, eu tenho uma soma. O que eu falei para vocês? Voltem e leem. O que eu vou ter que fazer quando eu estiver somando frações? O que é a primeira coisa que eu tenho que certificar? Leiam lá. Isso, eu tenho que certificar se as frações possuem o mesmo denominador. Se possuir, beleza, eu repito o denominador, certo? Que é o que acontece aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, a soma, tá? Das frações, todas elas têm o mesmo denominador. Então, beleza, eu só repito o denominador e somo os numeradores, tá? Sem problema. E agora, aqui nesse caso, quando eu tenho denominadores diferentes, numa soma de duas frações, tá? Ou de 3, se for o caso. Eu tenho que encontrar frações equivalentes, tá? Veja aqui, ó, 2 quintos, tá? E 1 terço. Vocês acham que eu posso estar multiplicando em cima e embaixo por 2? Se eu multiplicar o 5 por 2 aqui, eu vou encontrar um denominador quanto? 10, não vou? Ó. E aqui, vai ser possível eu multiplicar por algum número natural e encontrar um denominador 10, pessoal? 3 vezes quanto que dá 10? Não, não tem. Então,
eu não vou multiplicar, tá? Aqui é a primeira fração por 2. Eu vou tentar por 3, tá? Ó, por 3. Vamos achar uma fração equivalente? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Ó, aqui já me interessa, ó, porque eu consigo multiplicar aqui por um número, que aqui eu consigo chegar em que? Em resultado 15. Por qual número que eu consigo multiplicar o 3, que eu chego em denominador 15? Em resultado 15? 5, não é? Ó, 3 vezes 5, 15. Só que lembra, para encontrar uma fração equivalente, em cima também, o numerador também tem que ser o quê? Multiplicado pelo mesmo número que eu multipliquei embaixo. Então, 1 vezes 5, 5. Olha lá, achei frações equivalentes. Então, agora eu vou somar o quê? 6 quinzeavos, ó, mais 5 quinzeavos. Cheguei no meu objetivo? Cheguei. Denominadores iguais, tá? Aí eu só repito o denominador e somo os numeradores. 6 mais 5 igual a 11. Certo, pessoal? Agora vamos ver subtrações, tá? É o mesmo raciocínio. Ó, para subtrair frações, considere o mesmo método, tá? Que a adição, ou seja, certifiquem se os denominadores, tá? São iguais, tá? Logicamente que ao invés de somar, vocês vão fazer o quê, pessoal? Ao invés de somar os numeradores, vocês vão o quê? Subtrair. Olha aqui o sinal, tá? Então, vejam aqui, ó. Eu tenho uma subtração de duas frações os denominadores são iguais. Então, beleza. Eu apenas repito o denominador e subtraio, ó, os numeradores. 4 menos 2, 2. Certo? Ó, denominadores iguais, ó, das duas frações que estão sendo, né, que eu estou fazendo a subtração. Denominadores iguais são conservados, né, conservei, e os numeradores subtraídos, beleza. Mas vejam aqui nesse caso, eu tenho uma subtração de duas frações, tá? Cujo denominador são diferentes. Eu acho que a minha aula vai cair, gente. Vamos lá. Se cair, eu continuo em outra, tá? Eu coloco 2 links lá para vocês. Por qual número que eu poderia estar multiplicando, tá? Os 7/2 e o 3/5 para encontrar, tá? Para chegar no meu objetivo, que são